Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é costume a gente começar os programas aqui, em virtude dos fusos horários e dos confusos também que nós acabamos nos tornando devido a tantas circunstâncias da vida, né? Nós estávamos no último programa, Não Tente Evitar o Inevitável, tratando sobre uma viagem e os naufrágios que Paulo enfrentou nos capítulos anteriores ao capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. E nós entendemos que seria interessante continuar nessa jornada do apóstolo para que a gente possa descortinar algumas circunstâncias tão importantes e algumas coisas tão importantes. Então, eu vou me apropriar aqui do texto do capítulo 28 de Atos e vou ler dos versículos 1º ao 10º, que é a estadia. Logo que eles naufragam e chegam em terra, eles chegam exatamente aqui, em Malta. E aqui nós temos uma história desdobrada e muito curiosa. Diz assim o texto: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Isso é uma história bastante curiosa, bastante interessante, que vai descortinando diante dos nossos olhos muitas questões, muitas observações para a vida, né? Olhando a vida de Paulo como um todo, até porque, como a gente começou o programa a partir dos naufrágios e das situações difíceis que Paulo enfrentou, é interessante ver que um homem, mesmo aprovado por Deus, mesmo contando com a bênção, a presença do Senhor, não está imune às dificuldades da vida, aos sofrimentos da vida, às lutas que a vida nos oferece. Querer buscar isso, querer viver a partir de um Deus que nos imunize das dificuldades, talvez seja um dos equívocos da nossa jornada. Mas o Silfarney, programa passado, ele que ancorou, e ele falou muito interessantemente sobre essas tempestades, essas questões todas da vida humana e da vida de Paulo. E eu queria começar com o Silfarney, trabalhando essa ideia mesmo de situações que a gente começa, mas não sabe exatamente como vão terminar. Paulo, depois descobriram que a ilha era Malta, depois tiveram tantas coisas boas, mas durante o naufrágio, mesmo ele tendo as convicções que tinha, ele, de alguma forma, como ser humano, né, estava ali sujeito a todas as emoções
dessas coisas que a vida propõe. Como vai ser a nossa vida? De que maneira nós vamos estar? Embora ele tivesse consciência, pelo texto bíblico, que todos seriam salvos, mas como é que estaria o coração de um homem que enfrenta essas dores e essas situações o tempo todo? Olá, César, Sérgio, Valmir, olá a todos vocês que nos assistem aí, que prazer estar mais uma vez compartilhando esse tempo com vocês, né? Já aproveito mais uma vez para lembrar, você se não se inscrever no nosso canal, você que já está inscrito, não esquecer de compartilhar, de curtir se gostar do papo, de fazer seus comentários, né? E também, se ainda não, acionar o sininho para receber as notificações dos nossos encontros. Então, meus amigos, assim como falamos no programa anterior, nós meditamos e pensamos sobre a própria viagem do primeiro navio, nos dois primeiros navios, na verdade, não é isso? Há uma troca já no começo, se não me falha a memória, e enfim, encerrando com o naufrágio, que vai dar que todos chegam salvos em terra, no final do capítulo 27, e chegam nesse lugar que depois é conhecido como a Ilha de Malta. São estações que Paulo viveu, e a proposta, esse nosso bate-papo aqui, uma das marcas que está tentando manter é a informalidade, né? A gente tem uma conversa aqui muito amiga, como temos quando estamos juntos, conversamos sobre vários temas, e antes mesmo de começar a gravar os programas de bate-papo aqui de vários assuntos, de forma livre, que essa é a ideia, porque a vida é assim, ela segue, ela flui, né? Como esse barco também, que é levado pelas intempéries, pelas mudanças, pelas vicissitudes, por bons portos, por mares tranquilos, por mares bravios, como de fato é a vida. E esse papo nosso informal me fez pensar sobre algumas questões. A gente está falando aqui, a ideia é completar essa jornada no próximo encontro, falando já de Paulo em Roma, e me dá a impressão aqui, olhando de forma metafórica, olhando com uma linha do tempo, que Paulo, nessa última viagem da vida dele, Paulo fez algumas viagens, as 3 principais missionárias, mas muitas viagens na sua vida inteira, era um cara que, se fosse os dias de hoje, era um cara que ia ter uma milhagem alta, né? Viajando de avião para cima e para baixo, com vários pontos nos seus programas de parceria com as companhias aéreas. Era um cara viajado, digamos assim, um cara acostumado a viajar. Mas a vida é essa viagem mesmo. E eu gosto de pensar que nesse tear de Deus, que vai tecendo coisas que nem sabemos ainda sobre nós mesmos, que Deus estava conduzindo Paulo para uma última viagem que ia revelar muito quem ele era, essa vida intempestiva. Essa foi a vida de Paulo, um cara que perseguia os cristãos, que era voraz no que acreditava, que é transformado pelo evangelho, que tem que cuidar de pessoas. Como nossas vidas estão também assim, cheias de incongruências, cheias de incoerências, cheias de vicissitudes, dos famosos altos e baixos, que é assim que vivemos mesmo, não tem uma vida linear, né? Até alguns falam de forma jocosa, mas é um fato. Se você olhar lá o sinal da vida, de fato, no batimento cardíaco apontado naquele aparelho que revela lá o coração do indivíduo, tem que estar pulsando. Se ficar linear, é sinal que a história acabou. A vida é assim. E aí, nessas jornadas da vida, pensando dessa forma metafórica ainda, Malta é um ponto de parada que vai tentar aqui sintetizar as incoerências de Paulo e da vida humana, das percepções humanas, para que se chegue à definição de uma identidade. Eu estava olhando enquanto te batia papo, olhando de forma simples aqui, como qualquer pessoa faria, tentando pegar o significado de Malta. Aí vi aqui no dicionário online de português, online, né, em português, aí ele fala que a palavra Malta, primeiro, é um coletivo de desordeiros, desocupados, vagabundos, né, agrupamento de indivíduos com o propósito de agredir alguém, mas também conjunto de pessoas de má índole, mas o significado mais antigo tem a ver com uma espécie de um cimento composto pela mistura de gesso, cera, gordura, que é usado na antiguidade para rebocar paredes. Então, Malta inicialmente simbolizava uma estrutura sólida para rebocar paredes, depois significa um conjunto de pessoas de má índole, de criminosos. O próprio nome da ilha de Malta é essa incongruência, que começa sendo algo e depois se torna outra coisa, né? E a gente vai ver na história, como foi citado aqui na leitura do César, que Paulo vive esse momento aqui da transição de ser visto como criminoso, depois como um ser divino. E me parece que toda essa construção de Deus na mente de Paulo era para dizer, meu filho, você vai para um lugar onde todas as incoerências da igreja vão ser expostas. Você vai ser abandonado por alguns, rejeitado por outros, e vai ter a sua vida encerrada. As próprias prisões de Paulo pareciam incoerência. Porque se você pensar bem, eu não vou tentar ser o menos prolixo possível, mas se você pensar bem, o tempo de Paulo preso parecia um tempo assim, cara, desperdiçado.
Eu fico pensando, se Deus está plantando o seu reino na terra e está saindo de uma cultura judaica para uma igreja gentílica que alcançaria as nações, Paulo era um cara que falava fluentemente o grego, extremamente perspicaz, um cara intrépido, um cara ousado, excelente plantador de igreja, um apóstolo no sentido total da palavra, de lançar fundamentos, formar líderes, depois ir embora para plantar outras igrejas, manter essas igrejas consolidadas. Esse cara fica preso. É um desserviço. Paulo preso, o que ele ia produzir? Mas é no momento da prisão que Paulo é mais prolífero em escrever livros. Ele escreve as suas cartas. Cartas que, para ele, talvez naquele momento, fossem apenas cartas para manter alguns irmãos firmes na fé, mas que hoje sustentam a nossa fé e que, de alguma forma, doutrinaram o ensino do Cristo de forma sistematizada. Então, o que parecia ser uma perda de tempo era, de fato, a produtividade do reino profundamente grande. Então, essas incoerências, que para nós são incoerências, para Deus, muitas vezes, não são mais do que estações na construção da nossa identidade. Então, olhar para Malta dessa forma é enriquecedor demais, pensar que esse navio não naufragou acidentalmente, que Deus o conduziu para esse lugar, para que nos episódios, daqui a pouco vamos falar com mais calma aqui, nós víssemos um Paulo consolidando quem ele era, mesmo no meio do equívoco do senso comum em volta dele, para que lá no cárcere, quando ele aparentemente estava abandonado por todos, ele pudesse dizer para o seu filho na fé, Timóteo: todos me abandonaram, mas o Senhor não me abandonou. Isso é precioso demais, merece um glória a Deus aqui, que Deus está construindo nossa história com essa incoerência. Nós os quatro incoerentes aqui, vivendo da dependência constante da graça e do amor de um Pai que conduz nossa embarcação. Bem, muito, muito boa essa pegada, Silfarne, de mostrar a vida dessa forma, né? Porque hoje as pessoas buscam muito coerência, né? Mas a vida, de certa forma, ela tá embutido na vida uma certa incoerência natural. Parece que nossa vida acaba sendo conduzida por esses processos todos. Sérgio, me ajude aqui numa questão. O cara já sofre um naufrágio, ele já está vivendo uma dificuldade, né? Aí está lá e chegam na ilha, está chovendo, está frio, é uma dificuldade que vai se enfrentando, né? Não está blindado de absolutamente nenhum tipo de situação. Ele está exposto a todas as situações, as intempéries, como todo mundo. E aí fazem uma fogueira, os recebem bem, fazem uma fogueira, e Paulo, então, é picado por uma víbora. Fica lá a cobra agarrada à mão de Paulo. Ele imediatamente sofre, então, o primeiro julgamento, o primeiro juízo das pessoas que estão em volta, que dizem: olha, esse cara deve ter sido um assassino, não é possível, porque ele escapa do naufrágio e vai morrer aqui picado por uma víbora. Isso me lembrou, Sérgio, uma mensagem do Henry Nouwen, que a gente já compartilhou e conversou sobre ela, sobre a percepção da vida a partir do que os outros olham de nós, né? Henry Nouwen vai dizer que nós não somos aquilo que as pessoas dizem, nós não somos aquilo que fazemos e nós não somos aquilo que temos. Mas a gente acaba sendo impactado por todas essas circunstâncias, né? O que você acha e como é que você percebe esse impacto da avaliação negativa, em primeiro lugar, das pessoas sobre sobre todos nós, sobre uns e outros, né? A gente está sempre avaliando, sempre, de alguma forma, percebendo as pessoas por eventos, por situações, por acontecimentos. Como é que a gente consegue lidar com isso sem perder a possibilidade de ter uma identidade ajustada ao Senhor? Como é que a gente consegue transitar por um vale que é um vale difícil, mas ao mesmo tempo consegue sair desse vale consciente de quem se é, mesmo sofrendo tantas questões e tanto julgamento que traz avaliações negativas sobre nós? Olha, que viagem, né? Eu sei lá, são tantos novelos
que podem ser desenrolados com essa abordagem que você está sugerindo, César, e que o Silfarney já começou a nos conduzir, a nos capitanear, né? Desde do capítulo anterior, né? Do programa anterior. São tantos novelos aqui, temáticos, que se poderia desenrolar. Eu estou pensando aqui, enquanto eu escuto vocês falarem, sobre um novelo existencial. Parece que é um novelo existencial sendo desenrolado aqui. Parece que, se a gente for pensar, como o Silfarney já sugeriu muito bem, né, que é uma estação da vida de Paulo, eu pensaria, assim, muito propriamente, que é como se Paulo estivesse sendo preparado para morrer, na verdade, né? Que é uma das lições mais fantásticas e mais evitadas da vida, né? Não deveria ser, né, Silfarney? Não se pode evitar o inevitável. Todos vão morrer um dia, mas parece que Paulo está sendo também preparado para morrer. A perda do navio, a perda dos objetos. Você não morre bem se não aprender a perder na vida. E depois de tantos anos ministrando no pastorado, nós 4 aqui, nós sabemos que a perda é inevitável, né? E perder é uma coisa difícil. Perder membro, perder amigos, perder obreiros, perder substância no ministério, perder dinheiro, perder saúde. A pandemia está sendo aí uma escola de perda para tanta gente. E Paulo chega na ilha, depois de perder tanta coisa, o que parecia ser o final, né? Chegaram todos a salvo, mas foi inaugurado ali um novo período de treinamento para Paulo, né? Talvez aqui, César, vai entrar o que você acabou de dizer, né? Paulo vai ser ensinado a lidar com a perda da reputação, né? Porque o primeiro juízo que ele recebe é um juízo agressivo contra a sua reputação. Ele é chamado de assassino. Quantas vezes na vida nós já fomos chamados de assassinos aqui? Nunca fomos, eu nunca fui. E é uma ofensa de alto grau, de alto nível. Alguém dizer, pastor, você é um assassino. E Paulo foi chamado assim, um cara que nunca havia matado ninguém, depois da sua conversão, não há nenhum relato de que ele tivesse envolvido com nada desse nível. Como lidar com isso? Como lidar com esse envenenamento sem naufragar? Porque o naufrágio que eu vejo aqui como mais perigoso para Paulo é o naufrágio da identidade, né? Se ele aceitar que, na verdade, o que está acontecendo com ele é um juízo divino, ele vai para o fundo. E quantas vezes na nossa vida, Silfarney, César, Valmir, nossos amigos, nós também somos tentados a pensar isso, a colar uma derrota, um fracasso, num pecado praticado. De vez em quando eu passo por isso. Pô, será que isso não está acontecendo comigo porque eu pisei na bola naquele dia, porque eu cometi aquele pecado? Será que esse fracasso agora não tem a ver com uma falha na minha relação com Deus? Será que eu não estou aqui colhendo fruto de uma semente mal plantada, né? Quer dizer, Paulo foi tentado a plugar o episódio natural da vida, era apenas um naufrágio, navios afundam, né? Pessoas adoecem, pessoas morrem, né? Pessoas são demitidas, mas a gente está sempre sendo tentado a plugar o nosso fracasso à nossa identidade, né? Se Paulo aceitasse esse tipo de plugagem ali, ele iria para o fundo. Como lidar com isso, César? Eu acho que isso tem a ver com uma consciência clara de quem você é em Deus, saber que você de fato é um pecador, mas ter a consciência tranquila de que quem você é está escondido em quem Deus é na sua vida, na graça de Deus. Sou um pecador, sim, cometo erros, sim. Se o diabo quisesse me acusar, teria muito material, mas aquilo que Jesus fez na cruz e a minha posição debaixo do seu sangue diariamente me dá condição de não ser envenenado pelas opiniões alheias. E você mencionou aí a questão da víbora pendurada na mão de Paulo. É interessante notar, e você leu que no final dessa história, ele vai impor as mãos sobre os enfermos da ilha, né? Depois que ele for liberado do veneno das opiniões das pessoas, ele vai pôr as mãos, inclusive a mão que foi picada, e essa mão vai ser usada para milagres, né? Quer dizer, muitos novelos podem ser desenrolados, mas eu diria assim, não me estendendo mais, se alguém está lidando nesse momento com acusações ferinas e injustas contra a sua reputação, quem você é, meu querido irmão, minha querida irmã? Quem Deus é para você? Consciência está tranquila?
Tá certo? Você tem sido honesto consigo mesmo, com Deus? Sabe que é um pecador, mas sabe também que é um pecador arrependido, procurando andar com Deus? Sacode essa víbora no fogo e vai à frente, vai, segue a viagem, né? Está sendo preparado para morrer. Não é uma boa notícia, não é um bom evangelho para pregar hoje, né, César? Preparados para morrer, mas é exatamente isso que a vida está fazendo com a gente, nos preparando para o cutelo da morte, né? Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, né? Vai perder. Porque, e aí talvez seja esse o drama do nosso tempo, né? A gente está afim, como diz o Paulo Júnior, a gente está afim de se safar, né? A gente está afim. E, na verdade, quem quer se safar não é salvo, é safado, né? Então, é complexo, é bem difícil. Eu vou me dirigir ao Valmir agora, nosso cronômetro humano. Ele é que marca, para você que não sabe, né? Ele é que marca os horários e os tempos aqui para que a gente não vá além do que a gente deve no nosso tempo. Algumas vezes a gente vai bastante além, mas a gente não quer ir fazer isso, até porque a gente sabe que as pessoas têm suas demandas e parar um tempo muito grande para assistir ou para ouvir é sempre mais difícil. Mas, Valmir, Sérgio comentou essa parte de uma avaliação negativa sobre si, que muitas vezes é vencida a partir de uma consciência de se estar em Deus. Mas esse episódio ele se desdobra. Ao mesmo tempo que ele sacode a víbora no fogo e a víbora vai embora, sabe-se lá como, e as pessoas ficam esperando que ele, então, inche, que tenha uma reação ao veneno e morra, caia lá estatelado. Essa é a expectativa dos observadores, né? A gente está cercado de observadores que têm inúmeras expectativas sobre nós. Essa é a grande verdade. No ministério, falando não só nós quatro, mas nós como pessoas que vivem a partir também de uma consciência ministerial. Agora, eu creio que pior do que ser avaliado negativamente pode ser uma avaliação equivocada do ponto de vista positivo. Porque à medida que a víbora vai embora, né? À medida que ele não incha e que não sofre as dificuldades de ter sido envenenado, as pessoas que o chamaram de assassino agora olham para ele e percebem um ente divino. Esse é Deus, é um Deus. Nessa cultura, que eles estão numa cultura ainda permeada muito pelo helenismo, né? Essa coisa do panteão dos deuses, que Deus é esse que veio aqui até nós, né? E há muitas histórias nesse sentido, na mitologia grega, na própria mitologia romana também, de deuses que visitam as pessoas de diversas formas, né? Filhos de deuses, os grandes heróis, essas coisas todas. Mas, então, essa avaliação que era, então, de assassino, de perverso, de homem mau, cruel, agora vira completamente. Agora esse cara é Deus. E eu tenho percebido, Valmir, que talvez essa seja a questão do nosso tempo. Uma superavaliação de nossa identidade. Nós nos sentirmos além do que somos. Talvez seja mais perigoso do que nos sentirmos aquém do que somos, do que diz respeito à nossa condição. Então, minha pergunta para você é como lidar com essa superavaliação que as pessoas fazem de nós, quando nos colocam em pedestais, e o pior de tudo, quando nós aceitamos alguns pedestais da nossa vida. Bom, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. César, realmente eu acho que isso acontece e nós somos, não digo frequentemente, mas algumas vezes visitados por esses dois polos, né? O polo do que nós poderíamos chamar de uma baixa autoestima espiritual e o polo também do exagero, de um narcisismo ou de uma soberba de achar que somos muito mais do que na verdade somos. Eu acho que faz parte dessa natureza pecaminosa nossa e que nós herdamos do Éden, e a gente tem que lutar com isso continuamente. Eu acredito que o desafio para a gente estar nesse equilíbrio desses dois polos, porque se nós vamos para um lado
usando aqui um paralelo com a psicologia agora, e o Sr. Farney pode até me ajudar depois, se ele quiser dar algum comentário, mas se nós formos comparar as nossas emoções, nosso estado psicológico com nosso estado espiritual, quando a gente está nessa negatividade aí, nos achando que não somos nada, que somos ruins, que nós estaríamos na fase do que na psicologia chama depressão, nós estamos manifestando a fase depressiva, e quando nós estamos nesse outro lado, achamos que somos demasiadamente algo muito importante, estamos numa euforia, na fase maníaca, lá na outra polaridade. E eu creio que o equilíbrio, o segredo está nesse equilíbrio, nesse meio. E para estar nesse meio tem a ver com isso que o Sérgio falou, de não apenas saber quem nós somos, mas de saber também quem Deus é, quem nós somos em Deus e quem Deus é por nós, né? Esse episódio de Paulo é interessante porque quando a gente fala disso, me lembra que não é a primeira vez, inclusive, que ele que sofre essa tentação de ser chamado de Deus. Houve um outro episódio, se eu não me engano, na ilha, acho que em Éfeso, se eu não me engano, onde ele vai, logo após ele expulsar o demônio de uma garota, que era tipo de uma vidente, uma bruxa que funcionava naquela época. O próprio povo, depois de ser confrontado, alguns deles começaram a atribuir Paulo como tendo um poder, como sendo um Deus que havia descido na terra. Não sei exatamente a cultura dessa ilha, mas a Bíblia fala que bárbaro, Lucas usa o termo bárbaro, talvez por bárbaro dentro da cultura romana, porque para os bárbaros tudo era, para os romanos tudo era bárbaro, né? Saiu de Roma, quase que tudo virava bárbaro para eles, mas fala-se por bárbaro aquele povo principalmente germânico, das terras mais altas, que foram inclusive os povos que vieram a fazer com que o Império Romano sucumbisse, que Deus usou, creio, né, para que o Império Romano viesse a sucumbir. Então, eu creio que o segredo está na questão desse nome, né? Não é o nosso nome, é o nome de Jesus. Porque quando a gente olha para isso, a gente lembra de outra coisa. Por exemplo, neste episódio em que Paulo foi quase que foi deificado pelas pessoas, e ele resistiu, quando ele havia expulsado demônios. Aqui ele não está expulsando demônios, talvez até tenha expulsado, mas a Bíblia não menciona isso. Mas a Bíblia menciona duas coisas muito interessantes. A Bíblia menciona o fato dele pegar numa serpente, e até onde eu me lembro no Novo Testamento, ou até no Velho, eu não lembro de ninguém mais fazendo isso. Aqui nos Estados Unidos existem igrejas que têm essa prática. Existem igrejas onde, dentro da liturgia do culto, eles interpretaram a palavra de Marcos, capítulo 16, pegaram nas serpentes, e entendem que é uma demonstração de fé. E eu não estou aqui criticando essas pessoas, estou apenas expondo o fato que existe, que talvez alguns brasileiros não saibam disso. Mas durante a sua liturgia, eles trazem um cesto com várias serpentes, e a partir das crianças, do pastor, várias pessoas vão literalmente pegando nessas serpentes. Até onde eu li, existem casos de pessoas que já ficaram doentes, que já morreram, e sempre é atribuído, claro, você morreu porque você não teve fé, porque a Bíblia fala que se tiver fé pode pegar. Paulo pegou. Mas o que eu quero fazer é a correlação aqui do nome, porque Marcos capítulo 16, Jesus explicitamente fala, em meu nome, e ele dá ali pelo menos, dá cinco coisas que em nome dele, pelo menos, você poderia falar, aquele que tem fé, são sinais que seguiriam, né? Um deles é expulsar demônios, que foi o que Paulo fez. O outro é pegar na serpente, que foi o que ele faz aqui agora. O outro é orar sobre os enfermos, e que ele faz também. E é interessante que Atos diz que ele pôs as mãos e orou sobre os enfermos. E Marcos, capítulo 16, também fala a mesma coisa. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, nós temos pelo menos 3 evidências aqui de algo que aponta para que Paulo estava realmente indo no nome de Jesus. Agora, eu, particularmente, eu teria uma crise até anterior a essa, que é aquela crise de que se deu certo de uma vez, por que não dá certo da outra? E a gente vê isso na Bíblia, e eu creio que esse é um dos erros que nós temos, às vezes, nas nossas igrejas, nos nossos ministérios. A gente acha que porque alguma coisa aconteceu num determinado momento, de certo, tem que continuar acontecendo. Ora, teve momentos que o servo de Deus estava preso, e louvando a Deus, as cadeias se abriram, e as portas se abriram. Teve outros momentos que as portas não se abriram. Paulo tem essa fé para curar os enfermos, tem essa fé para manter, inclusive, um tipo de pensamento positivo, um tipo de fé no coração até dos incrédulos durante a viagem. Ele tem a fé para pegar numa serpente, a serpente não fazer dano algum. Aí eu pergunto, não poderia Paulo, sendo o homem que é, e dentro do que a gente conhece de Bíblia, talvez o mais próximo do que se conhece em termos de estar próximo de Jesus. A Bíblia fala que João Batista nunca houve ninguém tão cheio do Espírito Santo quanto ele.
mas Paulo é realmente um referencial muito grande para nós. Não poderia, aí eu diria aquela mesma pergunta que fizeram quando chegou Jesus próximo de Lázaro, do túmulo. Não poderia esse, que já curou tantas pessoas, também ter evitado que esse morresse? Não poderia Paulo ter feito uma oração e falado assim, olha, em nome de Jesus, aquele Jesus que disse ao mar, acala-te, aquieta. Não poderia Paulo ter levantado a sua voz como homem de Deus e falar, mar, para, eu te ordeno em nome de Jesus. Mas isso não aconteceu. Paulo orou? Com certeza, foram muitos dias orando. Eu não posso afirmar que Paulo teve esse momento meio que profético de levantar e colocar as mãos, eu vou orar e o mar vai parar. Não, isso eu não posso afirmar. Mas que com certeza ele orou durante esse tempo todo, ele orou. Agora, o mar não parou. E tem hora que o mar não para, tem hora que nós vamos experimentar os naufrágios. O segredo é saber que se o mar parou, ou se o mar, a tempestade, eu digo o mar é a tempestade, né? Se a tempestade parou, ou se naufragou, não importa. O que importa é o nome de quem nós estamos. Tem que estar bem claro que importa que o nome dele cresça e que o nosso diminua cada vez mais. É sempre pensar no nome de Deus, sempre pensar no nome de Jesus. Nunca aceitar essa sedução de uma síndrome luciferiana de querer colocar o nosso nome igual ou até acima do nome do Altíssimo. Todas as vezes que o nosso nome está aparecendo demais e a gente começa a gostar disso, é perigoso. Os dois lados são perigosos, como você falou, porque há pessoas que vão cair quando estão no topo e há pessoas que vão cair quando estão lá embaixo. Porque independente de onde nós estivermos, se nós estivermos tributando o amor de Deus, a glória a Deus e a certeza de que Ele está no controle de tudo, nós corremos o risco de um naufrágio nos levar realmente a um lugar muito pior. Muito bem, Valmir. É uma avaliação interessante, importante para todos nós. Esse programa ele tem como finalidade orientar a partir de uma percepção nossa de como viver a vida, porque eu acho que essa é a grande confusão que as pessoas estão metidas. Pensem bem, Paulo, então, passando por aquele naufrágio, chega a essa ilha, picado por uma víbora, passa por essa fase, é avaliado, mal avaliado, terrivelmente mal avaliado pelas pessoas. Depois que a víbora, o veneno não faz efeito, ele é bem avaliado, demasiado, ele sai de assassino para Deus em questão de pouco tempo. E aí ele é recebido pelo Públio, que é o líder, o homem mais importante, o principal, o príncipe da ilha. E esse Públio, então, ele recebe em casa, mas tem um pai doente. E acontece essa coisa toda, essa cura, e depois os enfermos vêm, e eles estão ali vendo a manifestação do Senhor. Toda a desgraça que aconteceu redundou em glória para o nome de Deus, nesse sentido, não é? E a verdade é que a vida como um todo, a nossa vida como um todo, precisa glorificar a Deus, independente das circunstâncias, sejam elas positivas ou negativas, seja naufragando ou seja sendo salvo de um naufrágio, né? Tendo o nome aclamado ou, de alguma maneira, tendo o nome vilipendiado, tudo para a glória de Deus. A gente já está numa reta final de programa e eu queria fazer uma abordagem sobre essa questão tão necessária para Paulo, que todos nós abordamos, de uma identidade, um olhar sobre si mesmo importante, que vai conduzi-lo por esse novelo, como disse o Sérgio, né? Um novelo que se desdobra aí na manifestação da própria vida. Paulo escreve uma coisa aos Romanos e que tem a ver com essa questão da consciência da identidade. Ele escreve no capítulo 12, no versículo 3, se eu não me engano, que ninguém deve ter um conceito mais elevado sobre si mesmo, um conceito desequilibrado sobre si mesmo. Essas situações da vida de Paulo deram a ele a capacidade para olhar para si mesmo e para enfrentar a vida de maneira coerente com aquilo que ele escreve, com aquilo que
E é a fonte inspiradora quando ele olha para uma situação dessa. Ele está escrevendo, depois ele vai escrever, né? Aí ele olha para uma situação dessa que ele viveu em Roma. Eu não estou tratando da ideia do tempo que ele escreveu, se foi antes ou depois, mas vamos pensar que essa experiência deu a ele a capacidade de enxergar a vida e dizer: ninguém deve olhar para si mesmo tendo uma avaliação, fazendo uma avaliação desproporcional da verdade, nem para mais, nem para menos. Como é que a gente pode ver isso, gente? Aí eu vou começar com o Silfarne, vai passar pelo Sérgio, pelo Valmir, nós vamos encerrando já o nosso programa, olhando para essa realidade, para a nossa consciência de identidade. Como é que a gente consegue construir uma identidade a partir das circunstâncias da vida que não nos permita desequilibrar nesse olhar, tendo um olhar coerente, equilibrado, uma avaliação equilibrada sobre nós mesmos? Silfarne, depois Sérgio e depois Valmir. Então, César, essa acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, cara, esse é o grande desafio da vida humana, eu acho, né? Da existência humana, essa construção de uma identidade saudável, né? Que não fica à mercê da opinião de outrem, né? E ainda mais no nosso século, né, cara? No século midiático, no século das redes sociais, onde a pessoa é valorizada, ou valorada, ou validada pela quantidade de curtidas, de likes, de seguidores, né? Quando começou a passar aquela série Black Mirror, né? Acho que é Black Mirror a pronúncia, não sei, que é Espelho Escuro, né? Que fala um pouco dessa vida dentro desse mecanismo aqui escuro, né? Que aqui apareceu a foto linda da Patrícia, mas quando você apaga tudo, né? É um vidro escuro, você não vê nada. E esse mundo do Black Mirror nos levou o tempo inteiro a esperar ser avaliado, ganhar pontuação, né? É um grande desafio, ainda mais para os nossos filhos e netos, cara. Eu penso, não vou conseguir esgotar essa pergunta, evidentemente que não, seria outra tentativa de perder minha própria identidade. Mas eu penso que uma das formas seria nós que já somos mais maduros e uns talhados pela vida, não nos levarmos para esse ímpeto de agradar todo mundo, mas mostrar para as próximas gerações que é possível uma pessoa que tem suas incoerências. Por exemplo, eu vou encerrar essa fala no bate-papo nosso que eu falei informal. Nós estamos falando, até inclusive vou começar agora uma série sobre evangelists e ia falar sobre John Wesley. Estamos falando sobre isso, como um cara fantástico aquele teve um fiasco na vida emocional e afetiva. Um casamento infeliz, várias suspeitas que não são confirmadas, mas de ciúme por parte da esposa. Mas um cara que não conseguiu ter uma vida afetiva saudável, não gerou filhos, não teve um casamento saudável. Se olha para Martin Luther King, há acusações contra ele também. Martinho Lutero, com as suas crises antisionísticas. Se olha para da África do Sul, meu Deus, falhou agora o nome, o Mandela, que os filhos têm muita mágoa com ele, que ele dizia que foi pai da nação, não conseguiu ser pai dos próprios filhos. O ser humano é incoerente, cara. O ser humano vive essas incoerências o tempo inteiro. Nós vamos precisar construir uma identidade pautada na graça e no amor do Pai, né, que nos ama incondicionalmente. Buscar ser cada vez seres humanos melhores, mas não aguardando a aprovação de fora. Esse é o grande desafio, essa é a grande meta. Em Cristo, que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu acredito que a firmeza emocional, né, e o caráter de Paulo, essa robustez que Paulo demonstra como talvez um dos personagens mais fantásticos de toda a Bíblia, ou pelo menos de todo o Novo Testamento, depois de Jesus. Eu tenho a impressão, César, eu suspeito que isso começa no caminho de Damasco, sabe? Você perguntou como é que a gente pode trabalhar a forja de uma identidade que não é abalada por esses extremos, que eu acho que é um veneno só, né? É o mesmo veneno produzindo dois efeitos diferentes, tanto levar para baixo demais ou levar para cima demais, é o mesmo veneno procurando desequilibrar nosso senso de identificação, né? Autoidentificação. Mas eu acredito que na conversão, quando Paulo teve o seu encontro com Jesus, eu creio que ali ele recebeu o modelo, um mapa para nortear a sua viagem pela vida. Porque até a conversão, o que Paulo pensava de Jesus era extremamente negativo. A avaliação que Paulo fazia de Jesus era de um herege, um fracassado, um indivíduo que levantou um movimento religioso,
contrário à tradição judaica, mas que acabou morrendo na cruz como um bandido. Então, para Paulo, ou Saulo, até a conversão, Jesus era um fracassado. Quando Paulo tem encontro com Jesus no caminho para Damasco, ele responde à visão chamando Jesus de Senhor. Então perceba que já aí há uma viagem ligeira. Jesus vai de fracassado para Senhor em poucos segundos na experiência de Paulo. Paulo percebeu que havia uma glória no aparente fracasso de Jesus. E eu tenho para mim que esse é o DNA do sucesso de Paulo. Paulo descobriu a glória no fracasso, encapsulada no fracasso. Ele descobriu o ganho dentro da perda. Descobriu o tesouro no naufrágio. Eu tenho para mim que foi Jesus, sabe, César? Eu acho que não há... Existem muitas maneiras hoje, muitas tecnologias emocionais, muitas técnicas para nos ajudar o indivíduo a forjar uma identidade sólida. Os coaches estão por aí tentando fazer o que podem nesse sentido, mas eu acho que eu tenho para mim que é Jesus, sabe? Esse olhar em Jesus ficou grudado na alma de Paulo, essa descoberta que Jesus não era um fracassado, mas era um vencedor, na verdade, que emprestou a Paulo essa tranquilidade de lidar com os fracassos, com as perdas, com os emias da vida, né? Tenho a impressão que é esse olhar para Jesus. Não sei se vocês se lembram de uma brincadeira que a gente fazia quando era criança. Eu fiz muito isso como menino pobre. A gente, por falta de brinquedo, de vez em quando olhava para o céu, olhava para o sol, ficava encarando o sol por alguns segundos e depois tirava o olhar do sol e transferia para um objeto qualquer, para descobrir que a imagem do sol grudada na retina era transferida para a mesa, para o chão, para a bola, para a árvore. A gente brincava assim, era uma experiência lúdica de um menino pobre, né? E eu tenho a impressão que quando Paulo viu Jesus no caminho de Damasco, essa imagem de Jesus que consegue ser glorioso dentro do fracasso, consegue ganhar perdendo, grudou na alma de Paulo. E, a partir daí, ele estava pronto para perder, para ganhar, como ele diz, para ter fartura, para passar necessidade, para ser aplaudido, para ser vaiado, para ser abraçado, para ser decapitado. Olha, a melhor escola para a vida é Jesus. Ele disse, eu sou a vida. A vida está encapsulada nele. Se a gente olhar para Jesus de fato, a gente vai estar pronto para viver e para morrer. Quem aprende a morrer está pronto para viver bem. Por isso Paulo estava pronto para viver bem, porque ele estava pronto para morrer. E em Jesus a vida e a morte estão encapsuladas na mesma pessoa. Essa descoberta da vida em Jesus, de que ele é o homem, de que a vida é Jesus Cristo o homem, é o modelo, é que preparou Paulo para lidar com o aplauso e com a vaia, sabe? Com as avaliações positivas e negativas. Tem a impressão que é por aí. Não sei como se desdobra na prática, mas eu não vejo outra saída senão o olhar em Jesus. Bom, fechando aí, César, pegando um gancho no que o Sérgio disse, em Jesus, Paulo é o escritor que no Novo Testamento vai usar a expressão em Cristo dezenas de vezes no Novo Testamento. Moisés, quando perguntou para Deus quem era Deus, em nome de quem que ele deveria ir, ou seja, qual que era a identidade divina que ele deveria apresentar aos egípcios, Deus não fala, diz para ele que eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho poder, ou eu estou em tal lugar, eu sou onipresente. Não. Deus não apontou necessariamente para a sua onipotência, nem para a sua onipresença. Deus não se preocupou em se dizer onde ele estava e nem o que ele tinha como poder, mas ele se focou simplesmente em quem eu sou. Ele diz, eu sou. Diga a eles que eu sou. E hoje, nessa sociedade que nós estamos vivendo principalmente, existe uma guerra constante entre o que nós somos, o que nós temos e onde nós estamos. As pessoas estão cada vez mais focadas em querer ter e muitas vezes simplesmente em estar. E eu poderia até tentar dizer que quando a gente vai para o ser, seria algo mais que aponta para a eternidade, e que o estar e o ter aponta mais para a temporalidade da esfera humana. Mas eu correria o risco, porque eu creio que também aquilo que a pessoa pode determinar o que ele tem e o que ele está, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então, o segredo aqui é se focar aqui, independente do que você seja, quem eu sou, onde eu estou, ou o que eu tenho, não importa. Tudo isso é em Cristo. Eu sou isto em Cristo, eu tenho isto em Cristo, e eu estou nisto em Cristo. Se nós tributarmos tudo relacionado, amarrando, conectando
com Jesus, com Cristo, em Cristo Jesus, e Paulo não usa a palavra em Jesus, ele usa a palavra em Cristo, que no grego é Christos, que é para apontar justamente para o sentido messiânico, salvífico, apontando para o arrependimento, e mostrando para nós essa humilhação. Então, eu sou isso humildemente, humilhadamente em Cristo. Eu estou desta forma, humilhadamente em Cristo, e eu tenho isso humilhadamente em Cristo. Se nós colocarmos Cristo, Jesus, na nossa vida, nesse sentido, eu creio que é por aí que a gente tem que caminhar para evitar, inclusive, sucumbir, conforme o Sérgio falou, nas vaias e nos aplausos, até porque tem hora que o aplauso pode ser a causa da nossa queda, e não dá para saber se os aplausos são legítimos ou não, e o que nos impulsiona não deve ser os aplausos, não deve ser as vaias, mas a convicção de que nós somos, temos e estamos em Cristo Jesus. Deixa eu até acrescentar uma coisa aqui, quando o Valmir falou a questão do eu sou, né? Então, fiquei viajando pensando o seguinte, quando ele fala para Moisés, eu sou, né? Eu sou, te enviou e tal, né? E Moisés insiste um pouco mais, mas fala o teu nome, por razões óbvias, né? Ele está na cultura egípcia agora, mais de 4 séculos de escravidão no Egito, o povo agora se adaptou com a cultura de vários deuses, milhares de deuses, né? Então é importante ter um nome, só que o nome circunscreve, o nome limita, né? Deus não está preso a um nome. Então ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou relacional, eu sou transgeracional, porque todo ser humano, na sua identidade, só é pleno se for relacional. Eu cito muito, o César sabe, cito muito um autor que eu gosto muito, que é o Martin Buber, um filósofo judeu, né? Estou até relendo o livro dele agora, Eu e Tu, ele fala muito do encontro Eu e Tu, e ele fala que o eu só é eu por causa do tu, ou seja, eu preciso do outro no sentido de relação, né? Um Deus trino que nos criou relacionais, portanto a minha identidade está no Cristo, que é um Cristo relacional, porque ele pertence à Trindade, e que nos convidou para fazer parte da Trindade sem virar uma quadrilha, né? Como diz o Paulo Júnior, sem virar 4, que nós somos um com ele, a noiva está junto com Cristo. Então, nossa identidade é relacional, por isso a gente ama tanto o relacionamento, porque é no poder da relação que Deus se revela, onde 2 ou 3 reunidos, eu me faço presente. Só para completar aqui, meu amigo Valmir, desculpe-me ter a heresia de completar o que você disse aí, mas só para dizer algo que veio no meu coração também. Muito bem. Estamos finalizando esse programa, esperamos de verdade que ao participar, ao assistir, ao compartilhar, ao comentar, você deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Talvez você assista esse programa no momento em que você esteja se sentindo no auge da sua capacidade, na sua plenitude, e se avaliando por aí, e se permitindo construir a sua identidade por aí. E a gente tem que ter cuidado. O aplauso pode ser mais venenoso do que o veneno da víbora. Ele pode ser mais destruidor do que até mesmo uma vaia ou um xingamento. Da mesma forma, a gente pode estar falando com gente que está se sentindo destruída, né? Depois de certas dificuldades, se abatem outras e são recorrentes, dificuldades que vêm constantemente sobre nós e a pessoa está se sentindo muito abatida. Não se deixe determinar ou definir por conta das circunstâncias. Tudo que foi dito aqui é que a sua identidade está presa e fundamentada ao Cristo. E esse Cristo que se relaciona e que se apresenta como a vida, não é? É a verdade, a vida, e nós precisamos estar fundamentando a nossa existência, a nossa história nesse Cristo. Que o nome dele seja glorificado nas diversas circunstâncias da nossa vida, como aconteceu com Paulo em Malta. Que o nome dele seja glorificado nos diversos problemas que enfrentamos, mas também nas vitórias que alcançamos. Que o nome dele seja glorificado em toda a esteira da vida que vivemos. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir ao Sérgio que ore e que a gente, então, possa, de alguma forma, ser atingido por essas palavras tão poderosas que foram liberadas hoje sobre a nossa vida, sobre a vida de todos os que vão participar, assistir de alguma forma. Bendito Deus, nós damos graças ao Senhor por esse tempo precioso que passamos juntos como irmãos, como amigos, falando do reino, conversando sobre o Senhor. E pedimos que, ao concluir o programa de hoje, que a graça do Senhor, sobrenatural, excelente, suficiente, alcance não somente os nossos corações, como
viajantes da vida, como navegadores no oceano confuso da vida, mas também aqueles que estiveram conosco de alguma forma, acompanhando a programação de hoje, que também navegam, Senhor. Que o Senhor os ajude, que o Senhor seja o nosso norte, que o Senhor seja o nosso lugar de chegada, que o Senhor nos ensine a viver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos nós.